Olá, meus queridos, boa noite a todos. Eu acredito que os vídeos de hoje serão mais curtos do que vêm sendo, né, nos últimos tempos. Esses meus momentinhos noturnos de caminhadinha noturna. Bem, nos vídeos de hoje eu quero abordar uma questão que já vem acontecendo na minha vida há algum tempo, dentro também da pauta da temática de espiritualidade. Pode ser que eventualmente apareçam uns carros e umas motos bem loucas assim, mas aí eu paro de falar pro carro, pra moto passar e depois a gente continua. Gente, um comentário pessoal. Cara, se você tem moto, se você tem carro, especialmente se você tiver uma moto, velho, meia-noite, olha aí, não é hora de você sair na rua, sabe, arrastando o pneu no asfalto. Você tem que pensar, tô falando sério, que às vezes tem um idoso que tem uma demência, que tem uma questão de saúde mental, que às vezes ele demorou horas para dormir, e aí você passa arrastando a porcaria do pneu no asfalto, você acorda ele no salto, ataca a ansiedade no bichinho. Às vezes tem pessoas autistas, né? Às vezes tem uma Michelle como eu, que eu tô cada dia mais chata, sensível, hipersensível a esses sons irritantes. Velho, faz parte, gente, também, né, de uma conduta espiritual mais elevada, né? Faz parte também de uma depuração comportamental e moral a gente ter senso disso. Cara, não tem pra que arrastar o pneu no asfalto pra fazer barulho. Eu não sei, juro mesmo, o que passa na cabeça dessas pessoas. Eu não sei, acho que é uma tara. Cara, eu sempre, olha, de verdade, eu sempre passo essas pessoas por mim, eu falo assim, ai, Senhor, dá dinheiro pra essa pessoa conseguir uma moto mais silenciosa. Eu amo moto, sou apaixonada, sou aficionadíssima por moto. Amo de paixão mesmo. Mas assim, cara, ó, acabou de passar uma, ó que suave. Não precisa. Não tem pra que isso, meus amigos. Não tem pra que isso. Bom, militei. Agora vamos falar de espiritualidade. Uma coisa que tem acontecido comigo, já não é de agora, é que eu comecei a me aprofundar na temática espiritual, comecei a estudar com mais afinco e naturalmente, né, tudo que a gente estuda de alguma maneira parte de quem nós somos, porque a gente estabelece sintonia com aquelas realidades, seja o aprendizado de um idioma, seja pautas políticas, sejam pautas históricas, sejam o que quer que seja, a gente só vai atrás daquilo que de alguma maneira ressoa com a nossa história e com a nossa já identidade adquirida, já identidade adquirida espiritual. Então isso é muito interessante, quando a gente começa a pensar, o que me dá interesse de estudar, o que me puxa. Ainda que não seja claro para a pessoa, isso revela dados e características, sinaliza coisas muito importantes, muito interessantes sobre ela, sobre o seu espírito, sobre as suas jornadas e seus caminhos já adquiridos, já desbravados, né, de muito tempo, né, de existência na eternidade da consciência criativa universal. Então, naturalmente, comecei a estudar espiritualidade e, naturalmente, comecei a trazer essas pautas muito também pro meu dia a dia e tal, eventualmente falar. Eu trago bastante, mas também nem tanto quanto pareça, né? Até porque não é todo mundo que crê, não é todo mundo que entende, não é todo mundo que alcança, não é todo mundo que ainda que
não entenda, mas acredita instintivamente, mas apesar disso quer entender. Então, até para poupar a saliva, eu nem sempre trago as pautas, mas quando surge oportunidade eu falo, porque eu sempre parto do seguinte princípio, eu falo assim, cara, você quer uma resposta, a minha resposta real e verdadeira, ou você quer a minha resposta política? As pessoas, é claro, né? Eu vou curioso e falo, não, eu quero a resposta verdadeira. Mas aí eu começo a falar, eu não queria a resposta verdadeira, queria a resposta política. Eu já sei disso. Eu que já sei disso, faço propositalmente para que falem eu quero a resposta verdadeira e me escutem falar verdadeiramente, ainda que não concordem. Porque, claro, eu não tenho todo o conhecimento do universo, é claro que muito do que a espiritualidade traz através de mim também, muitas vezes pode acabar sofrendo, né? Estando a serviço de interpretações equivocadas minhas, fruto de crenças, né, ora antes adquiridas ou nessa existência ou de outras, né? Então, como eu tenho essa consciência, eu rezo muito, rogo muito a fonte criativa de todas as coisas que, poxa, desembote a minha consciência ao máximo, tire os condicionamentos ao máximo, para que, tanto quanto possível, eu possa ser veículo, né, da espiritualidade superior para dentro do raio o qual eu atuo, seja aqui, seja no meu trabalho, seja whatever, eu possa ser um recipiente mais límpido quanto possível dentro das minhas condições possíveis. E essas condições são expansão de consciência, essas condições têm a ver com evolução moral, essas condições têm a ver com expansão perceptiva cósmica, essas condições têm a ver com ter uma mente cada dia menos religiosa, e é disso que a gente vai falar aqui hoje, porque religião, a gente já falou, mas eu percebo que é necessário ainda insistir nessa pauta. Por quê? Muitos amigos meus e até acho que familiares também dá pra colocar, apesar de eu falar sistematicamente que, olha, gente, eu não tô falando, isso não é sobre religião. Muitas vezes quando eles vêm falar comigo, eles falam, porque não sei o que é a religião, né? Tipo, pra mim, tipo, na sua opinião, a religião. E eu tenho que falar, não, gente, não é religião. E eu sempre tenho que falar, não é religião, não se trata de religião, não se trata disso, o rolê não é esse, é uma pauta, ou um rolê que seja muito mais profundo e muito mais complexo. Religião limita, não tem a ver com religião. Religião tem a ver com sistemas de crença, né? Tem a ver com ortodoxias, com fundamentalismos, tem a ver com perspectivas pétreas e petrificantes e petrificadoras. Tem a ver com uma ideia equivocada de que para estabelecer conexão com algo maior, com Deus, com o Criador, com Shiva, com Hare Krishna, com o nome que você quiser dar, tem a ver com o culto a uma ideia de que para que essa conexão aconteça, ela precisa estar sujeita, ela precisa estar condicionada a rituais antecessores. E esses rituais são muitos, desde acender uma vela, queimar um incenso, quebrar o pescoço de uma galinha, botar na encruzilhada, guia no pescoço, ajoelhar para rezar, saudar a imagem na igreja, ter que ir à igreja. Tudo isso faz parte de uma ideia pré-concebida, falsa, falaciosa, de que para eu estabelecer conexão com o Criador eu preciso de etapas, eu preciso de condutas pré-estabelecidas por uma
crença, né? Por um conjunto de crenças, e aí cada conjunto de crença recebe uma nomeação tradicional. Cristã, evangélica, católica, apostólica romana, judaica, cristã ou só judaica, umbandista, candomblecista, paraquedista, hinduísta, islamita e tudo isso daí, né? Para eu estabelecer a conexão com Deus, o homem tem que estar à esquerda, a mulher à direita ou o contrário, e a mulher tem que estar de burca, e a mulher não pode mostrar o cabelo, porque o cabelo... E aí eu entro nos delírios dessa ordem, e o principal que é a conexão com o Criador, que é o sentir, que é estabelecer sintonia e afinidade de interesses, afinidade de propósitos, afinidade de anseios, de intenções com a fonte criadora de todas as coisas. O principal fundo, que é o que vale e é o mais simples, se perde. E aí algo que é simples, como o sentir, que deveria ser tão simples como o próprio respirar, porque tudo nasce do sentir, e porque o nosso espírito provém de uma consciência criativa, universal, altamente sensitiva. Para a gente essa também é uma realidade. Somos consciências também sensitivas. Porque nós extraímos o nosso ser, a nossa individualidade espiritual ou consciencial, como queira entender, o nosso espírito, de uma consciência altamente criativa e que cria com o que pensa e com o que sente. Assim o Criador cria pelo seu desejar, pelo seu querer. Como criou Deus o mundo e o céu e a terra e o mar e os seres que habitam ora no céu, ora na terra, ora no mar? Pelo seu livre querer, pela livre expressão da sua vontade. Ele desejou, ele quis, ele intuiu, ele pensou, ele sentiu e estava feito. Porque somos oriundos de uma fonte criativa como essa e que cria com o que pensa e com o que sente, assim também é conosco. Nós criamos com o que pensamos e com o que sentimos. Isso é assim. E não há para o humano deste mundo ou de qualquer outro mundo habitável escapatória em relação a isso. O que quer que nós pensemos, o que quer que nós sintamos, nós já estabelecemos as condições necessárias para a criação daquilo, para manifestar aquilo. Então, se eu passo alguém que eu não gosto e eu tenho um sentimento e um pensamento depreciativo, mal, hostil em relação àquela pessoa, eu já criei uma realidade de hostilidade para com aquela pessoa, mesmo que aquilo não se sustente a longo prazo. Então, muitas vezes você tem indisposição com pessoas nos seus ambientes de habitação, trabalho, escola, faculdade, o que quer que seja, porque quando você teve contato com essa pessoa de imediato, você foi hostil com ela na sua energia. A sua energia foi hostil com ela, mesmo que você não tenha falado. Veja bem, o que importa é o espírito, o que importa é a energia. O corpo camufla, mas não dá para ocultar tudo. A gente sabe que existem espíritos encarnados muito mais sensitivos, apesar do corpo no meio, né, entre aspas, para atrapalhar. Apesar do que o corpo solapa as faculdades do espírito, telepáticas, sensitivas e transmutadoras e uma série de outras coisas, o corpo tende a solapar essas faculdades, ele tende a solapar menos de acordo com o desenvolvimento e adiantamento espiritual dos espíritos encarnados. O que isso quer dizer? Quanto mais evoluído é o espírito dentro do corpo encarnado, mais difícil é ludibriá-lo. Porque apesar de eu chegar perto desse espírito,
cheia de simpatia, e a simpatia é uma energia de manipulação, né, para eu conseguir o que eu quero. Ai, fulano, apesar de tudo isso, um espírito já mais adiantado, ou seja, que já tem uma comunhão com o Criador muito grande, ainda que ele não veja espíritos, ainda que ele não ouça espíritos, ver e escutar espíritos não é indicativo de evolução espiritual. São faculdades com certeza espirituais, são faculdades que não é todo mundo que tem, só que cada caso é um caso, e eu não vou entrar nisso, porque senão isso vai ficar muito extenso. Mas mediunidade dessa ordem, ver e escutar espíritos, por exemplo, né? A gente poderia dar outros exemplos, mas por agora tá bom. Mediunidade dessa ordem não é indicativo de evolução, tá? A mediunidade mais forte, que inclusive foi a mediunidade que Jesus Cristo, quando esteve encarnado, gozou, foi a da intuição pura, que é a conexão direto com o Criador. O espírito possui um estado de afinidade, de sintonia de interesses tão elevada com a fonte suprema de todas as coisas, que a fonte suprema de todas as coisas, Deus, como queira entender, fala através dele e age através dele automaticamente, sem esforço, porque o espírito encarnado é um recipiente límpido por qual a fonte pode fluir. Portanto, muitas vezes você tem desafetos nos seus ambientes, não porque é inimigo do passado ou coisa dessa hora, pode até ser, mas não necessariamente assim. Às vezes você cultuou um desafeto porque no seu primeiro contato com a pessoa, às vezes é um espírito que você nem nunca conheceu nas suas caminhadas existenciais, mas quando você esteve diante dele pela primeira vez, por questões tuas, né? E sempre por questões tuas, você o hostilizou no seu pensar e no seu sentir. Então, apesar do corpo solapar a faculdade do espírito, sempre escapa alguma coisa, porque nós não somos o corpo, nós somos o espírito habitando o corpo. Então, nós, apesar do corpo solapar, apesar de haver um filtro por conta do corpo, continuamos sendo seres sensitivos e mediúnicos ao energético. E também ao espiritual. Então, porque somos oriundos dessa consciência criativa que cria com o que pensa e com o que sente, nós também somos assim. Mas, em comparativo, somos tão somente uma vela iluminada pelo sol. Nesse comparativo ilustrativo, o Criador seria o foco de luz absoluta e universal que existe no universo, nesse mundo ou em qualquer outro, o foco central de tudo. Ele sempre foi e ele sempre será incriado. Ele nunca foi criado, ele sempre existiu. Incriado, criador, que cria de toda a eternidade. Não existe um período ou um momento em que o Criador não esteve criando. Por essa razão, os espíritos dizem comumente: vigiai os vossos pensamentos, vigiai os vossos sentimentos, doutrine-os, eduque-os. Por quê? Porque você sentiu, você pensou, você criou. Não dá para evitar, não dá para fugir disso. Porque somos oriundos de uma fonte altamente criativa e somos igualmente criativos. Somos, na verdade, co-criadores. Tenha determinação e boa vontade para reeducar os seus pensamentos. Se você cultiva em si mesmo qualidade e padrões de pensamento autodepreciativos, depressivos, degeneradores e corrosivos, a espiritualidade suprema os convoca, os convida a reequilibrar, reeducar os seus padrões criativos, porque não há escapatória para o que você pensa, para o que você sente, para o que você imagina. Se você pensa em fazer o mal, você já fez.
Assim é, e você contrai débitos só por pensar, ainda que você não execute. Porque essa ideia de execução das coisas nos leva para uma outra pauta. Uma pauta bem densa, bem complexa, de realidade, de consciência, de relacionamento e de dimensões. Então será que se, ainda que eu não tenha feito nessa realidade aqui, será que numa outra linha temporal existencial eu não tenha praticado? Porque o que é a ação? O pensamento, um girão. O pensamento é um ensaio da ação. Se você pensou em trair, você traiu. Se você pensou em fazer o bem, você fez. Não é? O pensamento é ação. Ele não é somente o ensaio, ele é o ato. O pensar é agir. Isso existem muitos níveis de entendimento e de compreensão. Por agora, fiquemos aqui. O que muitos amigos, meus ainda não compreenderam, e eu naturalmente entendo, isso de maneira nenhuma é um ataque a eles, eu só achei interessante o que aconteceu recentemente, e aí eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso, e não de um jeito carregado nem nada. Mas um dos meus professores, que eu tenho estudado bastante, sobre consciência masculina, feminina, espiritualidade, energia, neurociência e tudo isso, um dos meus professores, ele deu uma definição tão linda sobre espiritualidade, tão elucidativa, que eu nunca tinha escutado, eu sempre perambulo sobre o entendimento do que é a espiritualidade. Se me perguntam, eu posso responder o quê? Eu sempre tenho as minhas impressões, mas ele definiu tão bem, nunca vi ninguém definindo tão belamente quanto ele. O nome dele é Lucas Schudeler, ele é professor de relacionamento, inclusive bem famoso, bem conceituado na internet, se você colocar vai aparecer. E eu vou trazer para vocês, para que, espero eu agora, fique cravado de uma vez por todas, que religião não tem absolutamente qualquer parentesco com espiritualidade. A doutrina religiosa pode exercitar a espiritualidade. A espiritualidade pode influir sobre a religião, mas não necessariamente é assim. A espiritualidade está em todas as religiões. O ensinamento espiritual, a premissa espiritual, do ponto de vista teórico, está em todas as religiões, ou seja, Deus está em todas as religiões, mas isso não quer dizer que todas as religiões praticam verdadeiramente a espiritualidade. Do ponto de vista teórico, do ponto de vista do que se lê, do ponto de vista do que se prega, pode até ser, mas do ponto de vista dos atos, e das condutas, não é forçoso dizer, vide o mundo, olhe para o lado, veja as pessoas religiosas que você conhece, observe o comportamento delas. Às vezes você se diz um religioso, às vezes você se diz um cristão, o que quer que seja, só você vê a sua conduta. Acho que é fácil você perceber que não necessariamente porque você é religioso, você é uma pessoa espiritualizada ou que você está praticando espiritualidade. Então vamos à definição para que a gente delimite bem que existe uma diferença clara, bem marcada entre uma coisa e outra coisa, para que a gente não misture farofa com salsicha. A espiritualidade é a sublimação da conduta, é a sublimação do comportamento, é a sublimação do ser, no sentido ser, do que sou, do que mostro, do que nutro, do que alimento, da fonte originária de quem sou. Sublimar tem a ver com tornar rarefeito. Sublimar tem a ver com perder a densidade.
a densidade vai sendo sutilizada no processo de sublimação da conduta, no processo de sublimação do comportamento, no processo de sublimação da existência. Sutilizo o meu pensar, sutilizo o meu sentir, sutilizo o meu agir, tornando-os e tornando-me, por consequência, menos denso, menos pesado, menos bruto, menos rígido e mais leve, mais sutil, mais sensível, mais flexível e mais permeável para o agir e para a realidade criativa, universal ou Deus, como muitos podem desejar chamar. Não importa o nome, não importa o nome, importa o significado. As palavras são só códigos de acesso. As palavras não querem dizer nada, né? Entre muitas aspas, né? O conhecimento espiritual, portanto, se Deus existe de toda a eternidade, o conhecimento espiritual também existe de toda a eternidade. Porque de toda a eternidade, o que quer que o Criador tenha criado, e nem sempre ele criou espíritos, ele criou outros seres que também não são espíritos, né? A gente pode entender como uma qualidade, uma categoria diferente de espíritos que seja, mas nem sempre ele criou espíritos, por exemplo, tá? Mas a espiritualidade, no sentido dessa busca de sublimação, dessa verdade existencial, fundamental do existir, ela sempre existiu, ainda que com outro nome, vamos colocar nesse português. Porque assim como o Criador existe de toda a eternidade, as leis regentes do cosmos, que são oriundas da existência do que ele é, né? Crescimento, nutrição, alimentação, sobrevivência, beleza, ritmo, saúde e uma série de outras coisas, todas essas leis existem porque ele é. Existem como resposta à sua existência, né? Como, não sei se como resposta, talvez não seja a maneira mais certa de colocar, mas como uma extensão do seu existir, porque tudo é ele. Não existe nada fora dele. Se ele não existisse, essas leis não existiriam. Ele é a própria demarcação, ele é a própria lei e a própria ordem. E tudo fora dele é ilusão. Esse entendimento não é religioso, esse entendimento é espiritual. Esse entendimento espiritual que existe de toda a eternidade, sempre foi assim, sempre será assim, ele vai alcançando na maturidade dos nossos espíritos mais compreensão, ele vai ficando mais complexo, ele vai ficando mais maduro, porque a gente começa afinando, refinando o nosso entendimento, a nossa percepção e a nossa capacidade de compreensão, e a gente vai podendo tocar, né? Mergulhar em entendimentos mais robustos, mais profundos sobre essas realidades, que são as mesmas nesse mundo ou em qualquer outro mundo, mas os entendimentos, os níveis de compreensão de tudo isso, esses sim vão ganhando maior definição. A Deus, portanto, não importa, não interessa a Ele que para que você sublime os seus atos, você faça através de um esporte como uma luta, mas você luta num sentido de lapidar o seu espírito, não no sentido para você se tornar um bom brigador e sair arrebentando o cara das pessoas na balada, tá? E para ele pouco importa se você vai sublimar o seu ser, né, tornar rarefeito, tornar mais sutil, mais elevado, portanto se tornando mais permeável, mais flexível para a ação dele na sua vida, se você faz isso através da música, através do canto, através da matemática, se você faz isso sozinho, se você faz isso namorando,
Se você faz isso solteiro, eventualmente tendo várias paquerinhas, mas tratando todas as paquerinhas com amor e com respeito, pra ele, pouco se importa. Pra ele, importa a intenção. O Criador de todas as coisas, ele não se liga, não se apega a conceitos de crenças religiosas, de ideias de que para se conectar com ele você precisa ajoelhar, agachar, fazer o afundo, fazer a cócoras, fazer a posição fetal ou qualquer coisa dessa natureza. Ele liga pouco para isso. Na verdade, ele entende que isso é uma primitividade. Ele entende que isso é uma imaturidade. Espíritos que têm conexão com Deus em silêncio. Eles estão rindo, eles estão conectados com Deus. Eles estão cagando, eles estão conectados com Deus. Eles estão fazendo amor com Deus. O amor que eles fazem, esses espíritos, é ele a pessoa que ele está se relacionando, mas Deus lá no meio. É um trisal. Então, quando eu venho e falo de espiritualidade, isso tem a ver com religião, tá? Agora, uma coisa há de se dizer. Não é porque Deus não é religioso, não é porque o universo não é religioso, cada mundo nós vamos identificar uma qualidade de cultura, uma qualidade de comportamentos, mas a gente vai identificar em mundos superiores, apesar de condutas e culturas diferenciadas, nós iremos identificar, sem sombra de dúvida, uma similaridade que une tudo isso, que é o amor e é o entendimento espiritual, ou seja, de sublimação do ser. Nem por isso significa que no universo infinito é tudo uma grande festa da mexerica e da goiabada. Existe lei, existe ordem, não existe bagunça na casa do Pai, não existe desordem na casa do Pai. O que a gente observa na Terra, essa deterioração, essa inversão total de todos os valores, quando alguém ergue a voz para reivindicar o bom senso, isso não faz essa pessoa uma religiosa. Olha como os valores foram invertidos, olha pra você ver. Inverteu tanto que qualquer um que, gente, mas vocês não acham que está um pouco errado? Porque você é um religioso, você é um pudico, você... Aí... vai entrando num surto dessa, aí a pessoa fala, não vou falar nada que eu sou religioso, aí você já vai pervertendo, a própria ideia e noção de religião, porque apesar de eu não falar necessariamente a favor, não que seja contra, o que sou contra é essas visões distorcidas que se infiltraram na sociedade através da religião. Se a religião cumprisse o seu papel etimológico de religar, de reunir, era uma história. Eu ia falar, sou religiosa sim, eu ia falar, sou eu, religião na cabeça. Se não é o que acontece. Religião é instrumento de dominação por meio do medo e por meio da obrigatoriedade. Então as pessoas ficam com medo de pecar, as pessoas ficam com medo de viver, as pessoas ficam com medo de ir pro inferno, e aí elas vão se deprimindo, vão se melancolizando, vão fazendo coisas sem sentido, achando que isso está conectando com Deus, quando não. Quando o que conecta com Deus é a afinidade de propósitos, é a afinidade de interesses, é a afinidade de condutas, de pensamento e de sentimento. É isso que manda no universo. Não é se você está com a roupa assim ou assado, não é se você é casado com ele ou com ela, não é se você come ou deixa de comer o bicho. Não é isso que estabelece conexão com Deus. Isso não quer dizer coisa nenhuma. Qualquer um pode ficar sem comer carne, qualquer um pode usar ou deixar de usar uma burca, usar ou deixar de usar uma saiota, Qualquer um. Isso não significa que você tem conexão com Deus. Qualquer um pode ser virgem ou uma pessoa super transante,
Isso não faz sou virgem. Isso não faz do sou virgem uma pessoa inferior e nem da pessoa sou transante uma pessoa superior, nem o contrário. Não é porque eu sou virgem que eu sou sinônimo de espiritualidade, de conexão com Deus, de castidade, e não é porque eu sou uma pessoa transante que eu sou uma pessoa devassa. Isso não tem nada a ver. O que Deus vê é o que vai no meu coração. Poxa, sou virgem, mas aí vê a qualidade de pensamento. A pessoa só pensa nojeira. O pensamento da pessoa tá com o mesmo teor vibratório, a mesma densidade vibratória do que um bordel. Que apesar da pessoa não transar, ela só pensa nisso. E pensa nisso de um jeito devasso, de um jeito sujo. É de que vale? Antes estivesse transando com cabeça boa do que com essa qualidade de pensamento inferior. Aí tá lá o outro, transante, solteiro ou solteira, né? Transante adoidado, só que é um tipo de um transante adoidado, entre aspas, que ele tá lá, não tem compromisso com ninguém, mas as trocas que ele tem são envolvidas em respeito. Ele se respeita ou ela se respeita, ela não sai por aí também deitando com qualquer um, né? Ela estabelece uma conexão, uma afinidade consciencial com esse ou com essa, ou com esses e com essas que a pessoa se envolve. Aí às vezes a pessoa tá lá, tá solteira, tá tendo os namoriquinhozinhos dela ou dele, e aí tá lá a tia crente, ai, vai pro inferno, é uma vagabunda, uma vadia, não sei o que, ou um galinho, um cachorrão, um vadio. E não, cara, a tia Carola tá mais em sinergia. Então, às vezes, né, muito mais do que a gente pode supor, a tia Carola tá lá em afinidade com as trevas e o sobrinho, a sobrinha na cabeça da tia Carola, que é devasso, tá em total afinidade com a luz. Porque não é isso que Deus vê. Não é isso que manda no universo. O que manda no universo é energia, é vibração, é a sintonia, afinidade de interesses. Você se afiniza com Deus, você se aproxima dele, estreitando os laços de consciência e de interesses e de propósitos com ele, depurando-se, espiritualizando-se, sublimando-se, tornando-se rarefeito, tornando os seus atos sutis, tornando os seus atos, as suas condutas elevadas. É assim que você se aproxima de Deus. Não é transando ou deixando de transar. Não é comendo carne ou deixando de comer carne. Entende? É claro, né, que se a gente for falar de carne, a carne é sim, gente, uma atitude para muitas humanidades superiores, né, para o universo mesmo, conforme a gente for evoluindo, o progresso espiritual culmina, né, quando a gente se desmaterializa completamente. E no futuro do seu espírito, você não só deixará de comer carne, como deixará de comer. E o processo de parar de comer carne é de grande importância, porque os animais são nossos irmãos espirituais, são nossos irmãos menores. E foram criados por Deus para desfrutar da vida também, para desfrutar da beleza da criação e para embelezar a vida. Então, ainda que se comesse carne, deveria se fazer isso com mais respeito pelas vidas deles, não é o que acontece aqui na Terra. A mesma coisa quando você vai, eu vou pra balada. É pecado ir pra balada? Gente, vamos lá. Eu não vou falar sobre o pecado assim, porque o pecado dessa maneira ele não existe, tá? Existe a visão científica disso, mas isso vai demandar muito tempo pra gente esmiuçar. Então eu vou chamar de pecado, mas não é assim que a espiritualidade enxerga, tá? É pecado eu ir pra balada? Não! Não é pecado você ir pra balada, você dançar, você curtir com os seus amigos de maneira saudável. E a maneira saudável, o saudável envolve não só o ambiente, como envolve também a música que você ouve, mas envolve principalmente a sua conduta e o seu estado íntimo
quando você, né, intui que você vai à balada e quando você está lá. Porque dentro da atmosfera psíquica da balada, especialmente nesse momento que a gente está vivendo na Terra, né? É um momento engraçado, esse momento de promiscuidade sexual, porque isso é muito forte, muito forte na Terra. É uma humanidade totalmente desequilibrada nessa matéria da vida, né? Ou porque fazem de menos, ou porque fazem demais de um jeito desequilibrado. Enfim, a gente poderia falar muito sobre esse assunto. E é curioso porque é o período histórico de maior liberdade sexual e, ironicamente, o período histórico de maior alienação sexual, né? Sobre o que é o sexo e sobre a potencialidade que tudo isso tem. O que acontece é que na noitada existem muitas energias operantes e reinantes, né? Uma dessas energias é a energia de boemia, né, que normalmente favorece muito a caça masculina, e a caça masculina não só da figura do homem ou das mulheres que estão na inconsciência e estão sendo regidas pelo masculino, ao invés de terem domínio sobre essa energia masculina, porque todo mundo tem o masculino e o feminino dentro de si. O homem, ele veio para reinar sobre essa energia, tá? E desbravar, né? E estabelecer equilíbrio com essa energia feminina. A mulher veio para reinar na energia feminina e se conectar, estabelecer domínio e depois reinar no seu masculino. No estágio de inconsciência do homem e da mulher, a gente tem as polaridades invertidas. Na polaridade invertida, o homem, ele tá feminino, ou seja, ele tá inconsciente que ele está sendo regido por uma energia feminina, um feminino sombra, no caso. E a mulher está no masculino sem a consciência de que ela está sendo regida por essa energia. Então, o homem feminino é aquele homem sensível, não de um jeito saudável, tá? É aquele homem que não toma iniciativa, não vai pra ativa, não vai pra frente. Por quê? A energia masculina é uma energia que penetra, é energia penetrante, é energia de combate, vamos pra luta, vamos fazer acontecer, uau! É força, é garra, é masculino, é imperante, é conquista, é domínio. E vamos pra luta. O feminino não. O feminino é outro rolê. O feminino tem a ver com o culto e com a manutenção do belo, da vida, da regência da espiritualidade, da espiritualização dos lares e das nações. O feminino é energia de sensibilidade. Se o masculino penetra, o feminino recebe e ele trabalha sobre a energia ou sobre a consciência, sobre a semente que o feminino recebe, que é plantado na sua consciência, no seu campo, e ele gera, e ele processa aquilo, e ele pare aquilo. E esse pare aquilo não é só um bebê, isso é conversa muito mais profunda que isso. Isso daí, meus amiguinhos, vai para muitos lugares maravilhosos, né? Então, a mulher masculinizada na inconsciência do seu masculino e não na regência dele, que seria o estágio de maturidade da mulher, né? Quando ela rege sobre o masculino de maneira consciente. E o estado de maturidade do homem é quando ele rege sobre esse masculino, sobre o feminino de maneira consciente. Essa mulher tá como? Essa mulher tá embrutecida, tá violenta, tá agressiva, ela tá querendo dominar tudo de um jeito não saudável, de um jeito ditador, de um jeito dominador, de um jeito carrasco, né? Isso é uma sombra da consciência feminina, né? Isso é uma sombra para as mulheres que estão sob a regência da energia masculina, porque a busca da mulher, né, o trabalho da mulher é com o social, é a manutenção da vida, é a manutenção do belo para a sociedade, para a vida. Então, quando a mulher ela tá sob a regência desse masculino, a mulher ela tende a ser e pode verdadeiramente ser muito pior do ponto de vista de ditaduras e tudo mais. Se ela tá sob a regência do masculino sombra, ela pode ser muito mais perversa do que o homem. Olha só que coisa interessante isso. Ela pode vir a ser. E aí, né? Isso daí é
conversa para um outro dia. Então, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, né? Nem sei porque eu entrei na pauta do homem e da mulher, mas se eu entrei é porque tinha que entrar. Então, para falar das baladinhas, isso mesmo, obrigada. Então, as baladinhas não é pecado. Você pode ir na baladinha, você pode dançar sua música, só que você tem que entender que o universo é música. Existe uma sintonia invisível que não é todo mundo que escuta e não é todo mundo que percebe, que rege tudo. Rege as relações, rege os contatos, as falas, as aproximações e os afastamentos, um ritmo musical encadeado. Um ritmo harmônico, cósmico. Quando você tem sinergia com alguém, existe uma sonata, existe um som, uma música, como se fosse uma música só de vocês. A interação de vocês gera um tipo de harmonia. Quando você não se dá bem com alguém, a relação gera um outro tipo de harmonia. Quando você se dá bem e depois começa a se dar mal, gera um ruído. Quando você se dá mal e começa a se dar bem, gera uma outra coisa. E assim é. Quando eu tô na baladinha, embalado pela música, a música ela tem o poder de elevar a nossa vibração. Quando eu elevo a minha vibração, o meu campo expande. O meu campo consciencial, ele expande, ele alarga-se, ele dilata-se e eu me torno suscetível a inspirações, a sugestões espirituais, mais do que normalmente eu seria no dia a dia sem a influência da música. Seja essa música negativa ou positiva, tá? A música, ela abre o seu campo consciencial, ela dilata o seu campo psíquico. Então, quando eu tô numa festa e toco uma música ruim dessa que acabou de passar nesse carro aí, de um teor moral baixíssimo, eu vou estar alegrinho, vou estar feliz, a minha vibração ela vai sofrer um abalo e ela vai potencializar, presta atenção, ela vai potencializar os processos sinérgicos de conexão meu com a realidade consciencial da canção e dos seres que, assim como eu, estão em afinidade com aquela canção. Se a música é uma música ruim, se a música ruim não no sentido de você que não gosta desse estilo, não, ruim no sentido de que ela faz mal pro seu espírito, ela alimenta um miasma de morbidade, é uma música agorenta, negativa, má mesmo, pesadíssima, tá? E não, eu não estou falando só do funk. Na verdade, a maior parte das canções de hoje em dia estão nessa qualidade problemática. Que qualidade de sintonia, de consórcio que os espíritos na baladinha fazem quando estão entorpecidos pela substância etílica do álcool, e a bebida, ela favorece a faculdade mediúnica de incorporação, tá? Ela afrouxa ali, né, o campo e tal, e fica mais suscetível para você incorporar sem nem saber que tá incorporando. Às vezes você tá na balada, você tá achando que você ficou com o gato, fiquei com o gato, tadinha, você foi com o quiumba que incorporou no gato e que está com você, ficou com um quiumba de péssima qualidade, inclusive. Então, cuidado, tá? Então, quando você tá na baladinha, entorpecido pela substância etílica do álcool, levado, inebriado, abriu o campo, favoreceu a faculdade de incorporação e tá nessas vibrações loucas de certas qualidades musicais, você entra em consórcio, dependendo da qualidade das músicas que tocam na baladinha, com espíritos bem complicados. E muitos desses espíritos, tem alguns espíritos que grudam em você só ali na festa, te leva a fazer bobagem,
Às vezes você nem ia beber muito, você bebe, faz xixi na roupa. Às vezes você não é necessariamente uma pessoa negativa, mas eles acabam te sugestionando a assediar. E aí você fala, ai cara, nossa, eu não sei o que eu fiz isso, né? E aí você foi levado àquilo, porque você permitiu aquilo pela qualidade da vibração louca, da atmosfera psíquica que estava no ambiente, que favoreceu o seu decaimento moral. Então tudo isso, então pode parecer, é só uma musiquinha, não. Cuidado, tá? Cuidado. As palavras são portais de acesso a realidades dimensionais e conscienciais, tá? Toda realidade, ela guarda qualidades de padrões, não só de pensamento, como de sentimentos e de condutas. Se eu entro em sintonia com isso, eu me afinizo e eu me torno um com essa realidade, com essa consciência. Ou seja, eu sei não de maneira teórica, mas eu me torno um com aquilo. No que eu sinto, no que eu penso, no que eu enxergo, no que eu percebo e no que eu manifesto posteriormente. Tá? Não é pecado ir pra balada, você dançar, mas presta atenção. Existem baladas e baladas, existem públicos e públicos. E existem músicas e músicas. Será que para você se divertir com seus amigos, você precisa verdadeiramente, do fundo do seu coração, estar num ambiente que está tocando canções do tipo taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua? Será que você precisa estar num lugar que canta eventualmente música sertaneja, mas é só música de corno? Música autodepreciativa, música que incita a traição, música que dá cor e vida ao seu estágio melancólico se você foi traído, ou seja, potencializa e te fragiliza ainda mais e estimula o seu campo a cultuar uma qualidade de energia pela pessoa que te traiu, de ódio. Será? É necessário refletir, tá? Então Deus não condena que você gosta de dançar. Dance, cante, vai ser feliz. Quero beber. Bebida é uma história, conversa longa. Mas quero beber, tudo bem, vai, bebe, mas será que você precisa ficar totalmente inconsciente, fora de si, ficando sujeito a inspirações de espíritos maus muitas vezes? Vai muito do que você abriga no seu coração. A gente já falou sobre isso. Uma coisa é bebi, fiquei alegre, lá. Isso é uma situação. Outra coisa é você ficar uma pessoa desagradável, chata, agressiva. Olha aí. É isso, não dá pra curtir de um jeito saudável, não dá pra beber cerveja. Tomei aqui 3 latinhas, tá bom. Entende? Será que você precisa beber a ponto de ficar louco, fazer besteira? Né? Às vezes você é mulher, você bebe, fica numa situação terrível, vai pegar Uber, é abusada, você se coloca numa situação de perigo. Né? A Michelle, você tá falando que a culpa é dela, que ela foi abusada? Eu não falei isso, mas eu falei que ela assumiu o risco. A gente tem que ser consciente, saber o mundo que a gente vive. Do mesmo jeito que a mulher se coloca em perigo quando ela fica nesse estágio deplorável, o homem se coloca em perigo porque o homem tem instinto de caça. Para o homem, o sexo é uma obsessão que ele deve vencer na trilha da sua maturidade masculina. Se ele tá doidão, drogado, bebida, botado droga ali, ele fica fora de si, ele também pode ser sugestionado a abusar. Isso também existe, gente. Entendeu? Então, meus amigos, minhas amigas, era para falar sobre espiritualidade, que espiritualidade em nada tem a ver com a religião, tá? Eu posso ser altamente espiritualizado, espiritual e absolutamente nada religioso.
Inclusive, as pessoas mais espiritualizadas são zero religião, se você for ver bem, tá? Mas as religiões podem sim abrigar ensinamentos espirituais de moral elevada. E a maioria guarda sim. As pessoas é que não praticam, né? Tem Deus na boca, mas não no coração. Em vão esses homens me adoram com os lábios, quando o Criador certamente preferiria ser adorado com o coração e não com os lábios. É isso que a gente tem que observar e tem que entender.